verso 8. Fiquemos em pé. Aleluia. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundez em toda boa obra. Agora Romanos 14, verso 4. Eu li 2 Coríntios 9, versículo 8. Bom? Agora Romanos 14, versículo 4. Quem és tu que julga teu servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Fala para quem está do seu lado: Deus é poderoso para te firmar. Deus é poderoso para te firmar. Amém? Senhor nosso Deus, venha falar conosco, venha derramar o teu Espírito sobre nós, sobre o teu povo. Fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Podemos assentar. Irmãos, olha só. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a graça de Deus. O que ela faz em você, como Deus age em você. Né? Então vamos falar sobre a coisa mais maravilhosa que tem para nós, que é a graça de Deus. Mas antes você precisa saber o que é graça. Graça de Deus é um favor imerecido. Graça, ou seja, presente, algo que você não merece. É um dom divino que Deus concede à humanidade como? Através do sacrifício de Cristo. Quando a pessoa aceita o sacrifício de Cristo, que Jesus deu a vida por ela, então ela recebe a graça através desse gesto de Jesus lá na cruz. Irmãos, a graça é a força que nos capacita. É a graça de Deus que me capacita a amar o próximo. Jesus disse em João 13: nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando houver amor entre vós. É a graça de Deus que me capacita a amar o meu próximo. É a graça de Deus que me capacita a viver de conformidade com a palavra de Deus. Então vamos ver como a graça de Deus age em nós. Então, pastor, tem muita gente que está vivendo sem a graça de Deus. Tem. Só entra e sai da igreja, mas ele não tem a graça. Porque quando ele tem a graça, ele é transformado. Eu li aqui em 1 João 5, na última quinta-feira, que a Bíblia diz em 1 João 5,4: e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A sua fé te faz vencer o mundo. O que vence o mundo, eu disse aqui para os irmãos que estavam aqui, não é a fé do seu marido, não é a fé da sua esposa, não é a fé do seu pai, não é a fé do pastor, não é a fé do missionário, não é a fé de ninguém, é a sua fé que transforma a sua vida. E quando Deus transforma a sua vida, Ele transforma o ambiente onde você está. Quando você é transformado, você muda o ambiente. É por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Por quê? Porque ela usa o que Deus transformou na vida dela, ela põe em prática no seu lar. Com isso, seu marido é transformado, seus filhos é transformado, as pessoas que entram naquela casa é transformada. Ou vê a transformação, porque a graça de Deus chegou naquele lar. Quando a graça de Deus chega na vida de alguém, essa pessoa muda. Se Deus entrou na sua vida, se o Espírito Santo de Deus entrou em você e não houve mudança, entrou qualquer coisa, menos o Espírito Santo. Lembra que um pastor, um irmão entrou para a igreja, ele morava no morro, ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e ele era usuário de droga.
E ele entrou e aceitou, e a coisa de Deus, um milagre aconteceu, o Espírito entrou na vida dele. E ele voltou para casa satisfeito. Aí alguns dias, a mãe dele chegou lá na casa do pastor, chegou na igreja, falou: pastor, corre lá em casa. Não sei que o nome dele aqui é João, né? O João está com problema. Chegando lá, o pastor foi correndo com aquela irmã na sua casa. Chegando lá, ele viu aquele rapaz amarrado com cordas. E a mãe dele perguntou: mas por que ele está amarrado? Foi ele que pediu para mim amarrar ele, porque estava com vontade de usar droga. Ele estava com vontade de voltar para aquela vida que ele não quer mais. O pastor foi desamarrou e falou assim: meu filho, agora, você agora não é o mesmo mais. O Espírito de Deus entrou em você. E a graça de Deus, no seu corpo, você ainda tem vontade, mas na sua mente, que o Espírito de Deus vai dizer, vai te dar força para você dizer não para o pecado. Dizer não para a prostituição. Dizer não para o vício. Não é você, é Deus. Não é porque você é melhor, é porque o que é melhor está em você. Não é porque você é bom, porque aquele que é bom entrou em você. Então o mal tem que sair da sua casa, da sua vida. Então o que a graça de Deus nos faz? Nós já vimos que a graça é entendida como um presente que Deus nos deu, né? Esse rapaz recebeu a graça de Deus, ficou com medo de usar droga novamente, mandou a família amarrar ele. Mas o pastor chegou e explicou para ele: irmão, você vai ser tentado a todo momento da sua vida, mas você vai ter que aprender a fazer uma escolha. Sabe o que é o casamento, irmãos? Não é escolher uma. Quando o rapaz escolhe a moça, ele não está escolhendo uma moça para se casar. Ele está abrindo mão de 7 milhões de outras moças que ele poderia se relacionar. Agora não pode mais. Isso é casamento. Quando ele está relacionando com aquela mulher, quando ele tem um compromisso do altar, ele está abrindo mão das outras. Eu abri mão das outras pela minha esposa. Então você vai abrir mão. A graça de Deus é você abrir mão do mundo para fazer a vontade de Deus. Amém. É você abrir mão. Não importa o que você era, não importa o que você tem vontade de fazer, o que importa é o que você está fazendo. Você vai ter muita vontade de fazer muita coisa errada, mas o que importa é o que você está fazendo, porque a natureza humana luta. Quem aqui já fumou? Levanta a mão. Estou falando que eu já fumei. Na minha adolescência eu fumei coisa de um ano mais ou menos. E a graça de Deus eu posso explicar como esse vício. Como, pastor? O que o vício tem a ver com a graça? Muito. Aí de repente, irmão, quem já fumou, eu comecei a fumar pouco. Mas eu vi que estava dando uma tocinha seca, enjoada, né? Que eu vi, dá. Eu quero saber da coisa, eu vou parar com esse negócio. E eu parei. Se eu não me engano, eu parei antes de conhecer a Rosane. Ela é bem, não ia querer de jeito nenhum, né? Se eu tivesse fumando, ela nem tinha olhado para mim. Mas aí eu parei. Só que, irmãos, quando você fala, eu vou parar, eu parei de comprar o cigarro, eu parei de fumar, mas a vontade continua. Sabia? Fica ou não fica, meu amigo, por um tempo? Eu já conversei com você. Você sente vontade, mas porque a nicotina está enraizada no seu sangue, mas é por pouco tempo. Mas você fala, eu não vou. Né? Se eu não me engano, foi o irmão amigo que fez isso. Falou assim: eu vou provar que você tem mais autoridade que o cigarro. Ele carregou o cigarro no outro durante 30 dias. Mas ele nunca mais fumou. Acho eu mesmo. Né? Por quê, irmãos? Porque você precisa saber a vontade que você tem. Mas a partir de agora, eu ando na minha vontade. A graça de Deus te dá poder e autoridade para você dizer não para o vício da droga, para dizer não para o vício da prostituição, dizer não para todo quanto
qualquer erro, porque Deus agora te dá poder. Ele vai te dar poder. Mas a primeira coisa que a graça faz, ela nos salva. A graça de Deus é fundamentalmente baseada na salvação, sendo o meio pelo qual Deus nos capacita a aceitar a Cristo e receber o perdão dos pecados. Olha só, interessante, irmão, se você ler lá no Evangelho de João capítulo 6, eu convidei aqui para os irmãos, no Evangelho de João capítulo 6, você vai ver algo maravilhoso ali, aonde a palavra do Senhor, João capítulo 7, versículo 7, versículo 47. João 6, versículo 37, só o capítulo. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 7, 37. Tá? Olha só, João 7, 37. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem é o Pai? Não é o Espírito. Quem gerou Jesus no ventre de Maria? E aí, o anjo Gabriel falou assim: olha, o Espírito Santo te cobrirá com sua sombra, de maneira que aquele que nascerá te será chamado Filho de Deus. Então foi o Espírito que gerou, não foi? Todo aquele que o Pai me dá, que o Espírito de Deus me dá, virá a mim. Ou seja, você aceitou Jesus, porque o Espírito Santo abriu o seu entendimento para você compreender que salvação é sinônimo de Jesus Cristo. Não dá para ser salvo sem Jesus. Então é o Espírito Santo que trabalha em nós para que nós possamos aceitá-lo. Não foi você que aceitou, foi Jesus que agradou de você abrir o seu entendimento. Se tem uma passagem que eu amo de paixão, é quando Jesus no Evangelho de Marcos, ele sobe no lugar mais alto. Diz a Bíblia que ele subiu no lugar mais alto no monte e começou a apontar: vem para mim, Tomé, vem Pedro, vem João, e começou a apontar apóstolo por apóstolo, escolheu os seus 12. Vem João, Tiago, Tomé, Bartolomeu, Filipe, e ele foi chamando, separou os 12. Diz o texto que ele chamou o que ele mesmo quis. Você está aqui porque o Senhor te chamou, porque Ele quis, Ele viu algo em você. Isso aqui é a graça de Deus, é a força que você tem. E o que a graça de Deus nos faz ainda mais? A graça nos transforma. A graça de Deus não se limita, irmãos, na salvação inicial. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem de obras para que alguém se glorie. Então a graça de Deus, ela te salva. Não é de obra, não é porque você fez alguma coisa, é porque Jesus fez por você. É presente. Mas ela continua e nos transformar a nossa vida. Lembra desse dia que eu falei que Paulo diz: nós temos a mente de Cristo? O Senhor tirou aquela mente que estava acostumada com o vício que eu falei, com o cigarro, com a bebida, com o álcool, com a droga, e coloca uma mente que quer a família, que quer a oração, que quer um lar melhor, que quer uma vida melhor. Ele nos transforma, Ele nos capacita a viver uma vida santa que agrada a Deus. A graça de Deus te transforma em uma nova criatura. É o que está em 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Olha só, segura aí. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Porque agora você é uma nova criatura. O velho homem cedeu lugar ao novo homem.
vida com a família. Esse novo homem quer uma vida com os filhos. Esse novo homem quer uma vida que agrada ao Criador. Agora você pode ter uma vida com a família que agrada a Deus. Antes você não podia. Você não dava conta. Talvez aqui não tenha nenhum que aconteceu isso. Espero que não tenha. Paulo chega a dizer em uma das suas epístolas: tais fosse algum de nós, né? O que ele ia falar, você tem muitos aqui no nosso meio que foi assim. Talvez você já viveu do jeito que eu vou te falar agora. Vocês lembram, Moraci, que teve uma época que o povo, o Moraci eu sei que não era assim, mas ele recebia o salário dele, e antigamente pegava o dinheiro em espécie, no bolso. Ele saía de boteco em boteco pagando. Já viu assim, né? De alguns? E chegava em casa, tinha só uma rapinha. Porque a prioridade dele não era a família. Agora a sua prioridade é a família. Amém. Porque eu falei para os irmãos aqui, Isaías 55, por que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão? O produto do nosso suor, do seu trabalho, naquilo que não te satisfaz. Ouve atentamente com o meu que é bom. Diz Isaías 55, antes você não podia dizer não, agora você pode. Antes você não dava conta, agora você dá. Porque agora você tem o Espírito de Deus que te capacita, que te transforma. Agora você pode dizer não ao pecado. Agora você pode dizer não para aqueles colegas e amigos que antes você não podia, agora você pode. Porque agora o cristão verdadeiro não quer ser parecido com ninguém. Eu não estou nem aí se o outro veste uma roupa melhor do que a minha, se o carro dele é melhor, se a casa é melhor. Eu estou pouco preocupado se a esposa dele é mais bonita, se a irmã que é fiel, se o marido da outra é mais bonito. Ela não está preocupada em fazer a vontade de Deus, em agradar a Deus com aquilo que ele tem. Amém. É isso que o ser humano tem que entender. Graça é isso. Você aprende a dar graça por aquilo que você conquistou na cruz, por aquilo que você tem. Isso é graça. Antes você não podia viver uma vida santa no seu lar, agora você pode. Porque a graça de Deus te dá poder, te dá força. O que nós vemos no começo aí, 2 Coríntios 9:8? Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundância em toda boa obra. Deus, ele é poderoso. A graça de Deus te fortalece. A graça de Deus, irmãos, é recebida como? Pela fé, não é? Não existe graça sem fé. Coloque em Efésios 2:8, eu citei agora. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Próximo. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Essa parte aqui, irmãos, é mais importante quase que a do versículo 8. Porque tem gente que se gloria. Eu faço isso, eu faço aquilo, mas a graça de Deus, nada do que você faz, você conquista a graça. O que você faz vai garantir galardão, que é recompensa lá no céu. O Senhor vai recompensar o seu sacrifício. Isso chama galardão. Agora, a graça de Deus no presente da salvação não é de obras. A salvação é um dom de Deus ao seu povo. Mas como é que eu conquisto ela? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não tem como ser salvo sem fé. A fé é o elo principal entre você e Deus. Amém. A coisa mais triste que tem é quando eu vejo alguém falar que eu não dou conta de fazer isso. Irmãos, você é filho e filha de Deus. Você pode. Será que Pedro imaginava um pescador que um dia foi pescar, não pegou um lambareiro? Nada. Um dia ele ia pescar. Cristo disse, quando ele aceitou o convite do mestre, o Senhor, vinde após mim e eu te farei pescador de almas. Será que Pedro, no seu melhor dos seus sonhos, ele sonhou que um dia ele ia fazer um sermão
história, 3.000 iam se converter? Nem sonho pensou isso. Mas o Senhor pegou um pescador e transformou num homem de Deus, que rompeu os limites da sua época. Você pode ser usado assim também, porque é graça. Deus, Ele é poderoso. Em Romanos 14:4, quem astuto e julga seu servo alheio, para seu próprio Senhor ele está em pé, ou cai, mas estará firme, porque Deus é poderoso para o firmar. É Deus, irmãos, e que com esse poder, Ele vai te dar a força que você precisa. Então eu não posso dizer que eu não dou conta, que eu não consigo. Estava no mercado hoje, eu falei com alguém, de vez em quando acontece isso. E eu voltei àquele estágio que eu era quando eu namorava com a Rosângela. Eu comecei a gaguejar. De vez em quando eu gaguejo. Né? Minha sogra falava com meus netos, vai nascer assim, ó, vamos. Eu ficava picando de raiva. Ficava vermelhinho de raiva. Né? Pior que tem um neto meu que de vez em quando gagueja. A netinha de vez em quando dá uma gaguejadinha, né, senhora? Mas espero que seja só que nem eu. Eu lembro que no curso de noivo que eu fiz lá na Igreja Católica, quando eu me casei lá, eu tinha tanta vergonha que eu não dei conta de falar na frente no final, foi a minha esposa que falou. Lembra? Eu não tinha coragem, não estava com conta de nada. Mas o Senhor entrou na minha vida. E Ele vai trabalhando aos poucos. Então você precisa entender que a graça de Deus te dá capacidade. O que você tem vontade de fazer, Jesus pode te dar a capacidade para fazer. Você tem vontade de ser um evangelista, o Senhor vai te ensinar a ser evangelista. Você tem vontade de tocar e cantar, o Senhor vai te dar capacidade. Em primeiro lugar, Einstein falou que 1% da inspiração, foi Einstein mesmo, né? 99% é transpiração. Albert Einstein disse isso. O que é transpiração? Suor. Suar. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que calejar. Você quer tocar violão? Você vai dar calo nos dedos. Vai ter que você vai dar vontade de pegar o violão e quebrar ele de tanta raiva. E você não vai dar conta. Mas você não pode desistir. Porque Deus te deu graça. Ele vai te capacitar a fazer aquilo que você tem vontade. Porque Filipenses 4,13, Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode. Você pode ter um lar abençoado. Você pode ver a sua família na igreja. Você pode ver o seu lar transformado pela graça de Deus. Pode. E você vai conseguir. Olha o que diz em Romanos 8,37. O que a Bíblia diz? Olha só, anota esse versículo na sua Bíblia. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nos versículos anteriores, Paulo cita uma grande lista. Paulo fala, irmão, tudo isso, nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor em todas as áreas que você quiser. Quando você vai fazer alguma coisa, você tem que lembrar, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você pode todas as coisas. Deus vai te capacitar. Lembra do que Davi disse em Salmo 20, versículo 7 e 8? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em nome do Senhor dos Exércitos. Você precisa entender que a sua confiança está no Senhor. A sua confiança vem do Senhor. Para de olhar para os lados. Para de olhar para a sua fraqueza. Passe a olhar para o seu Deus. Será que quando Davi, lá em 1 Samuel, ele chegou ali e viu o povo de Israel por 40 dias, estava lá acampado, e todo dia de manhã à tarde um homem levantava e desafiava o povo de Israel? Não me engano, 1 Samuel 16 em diante.
Então aquele homem, que era Golias, desafiava o povo de Deus. Mas um dia Jessé mandou Davi, que era o caçula da família, levar mantimento para os seus 3 irmãos, Eliabe, Abinadab e Samar, que estava lá na guerra com Saul. E lá foi Davi levar os mantimentos e também levar um agrado para o capitão que cuidava de Davi. Quando Davi chegou com o saco nas costas, com os queijos, quando ele chegou com leite, quando ele chegou, ele deixou ali, pegou seu cajado e foi e perguntou a alguém: o que esse homem está fazendo, que está falando, o que ele está afrontando o exército do Deus vivo? Se ele não vai fazer nada. Davi ficou indignado, mas Davi, ele viu a mesma coisa que todo mundo estava vendo. O que o povo via? Um homem, segundo a história, mais de 3 metros de altura. Um homem que a sua lança era grande pra caramba. Um homem poderoso que todo mundo tinha medo de lutar com ele. Davi também viu isso. Só que Davi viu além. O nosso Deus é maior. Ele não está afrontando a nós, ele está afrontando o exército do Deus vivo que criou os céus e a terra. E Davi falou assim: quem é esse circunciso para afrontar o povo de Deus? Davi viu naquelas palavras daquele homem uma afronta, e ele não titubeou. Ele foi lá e venceu o gigante, como os irmãos sabem. E ele não apenas o venceu sem lança, sem espada, ele matou Golias com a espada do inimigo. Com a própria espada de Golias, ele dessecou a sua cabeça. Se hoje eu vou tirar a sua cabeça e vou lançar para as cabeças dele, todo esse povo vai ver que há Deus em Israel. Já pensou, irmão, assim? Se os irmãos dele tinham raiva dele, depois daquele dia, passou a ter mais raiva ainda. Porque o rapaz, com uma bolsa de pastor, com uma funda e com um cajado, que é um cajado, é um pedaço de pau, irmãos, foi lá e venceu o gigante. Sabe por quê? Porque a graça de Deus estava para aquele homem. Ele tinha forças, ele tinha coragem. Você não olha para o inimigo, você olha para o seu Deus. Amém. Todo que é nascido de Deus, 1 João 5,4, vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você vai vencer o mundo com a sua fé. E eu quero colocar mais um versículo para nós estamos quase chegando no final. 2 Timóteo 2,1. 2 Timóteo 2,1. Paulo fala a Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo deixou um recado bem claro a Timóteo, jovem pastor, cuidava de igrejas, de várias igrejas, era um jovem, talvez nessa época não tinha casado ainda. Paulo falou: Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E no verso seguinte ele vai dizer: olha, antes de tudo, use a prática da oração súplica. Graça, irmãos, não é apenas um dom, mas uma força, um poder divino que vai capacitar você para vencer. Vai superar as suas dificuldades, para você resistir ao pecado e crescer em santidade. Você não cresce em santidade sem a graça de Deus. É através da graça de Deus que a gente vai vencer esse mundo, irmãos. Você não vai vencer o mundo sem a graça de Deus. Foi pela graça que José venceu o Egito, não foi? Foi pela graça que um rapaz que foi vendido como escravo chegou numa nação sem nada, sem roupa, sem vestimenta. Chegou ali como escravo. Talvez foi o último a ser vendido. Potifar comprou. Talvez foi por misericórdia. E aquele rapaz começou a trabalhar e não conhecia nem a língua daquela nação. Deve ter aprendido a duras penas. E começou a trabalhar e a crescer e a prosperar, porque começou a trabalhar, a dar o seu melhor.
Interessante que a Bíblia não fala que José trabalhava na sua casa, irmãos. Ele ficava aprendendo com a família, os ensinamentos do pai e da mãe. Mas lá no Egito ele começou a trabalhar, e tudo que ele pôs a mão, Deus prosperava. Tudo que ele plantava, ele colhia, e colhia com fartura. O gado que ele cuidava, as ovelhas, tudo que ele ia cuidar, Deus prosperava, porque a graça de Deus estava com ele. A graça de Deus está sobre você. Aonde você pôr a mão, Deus vai abençoar. Não é isso que a gente canta no hino? Onde você pôr a mão, eu vou abençoar. Onde você pôr a mão, Deus vai abençoar. Porque a sua mão é a mão de Deus. Foi pela graça de Deus que o povo de Israel saiu lá do Egito. Porque com José, eles entraram ali e ficou escravo por muitos anos. Mas através do poder de Deus, da graça de Deus, Deus usou Moisés para tirar aquele povo do Egito. Eles viram o mar abrir. Eles viram milagres maravilhosos, porque a graça de Deus era com eles. E foi também pela graça de Deus que Daniel venceu a Babilônia. Foi pela graça de Deus que aqueles 3 rapazes, Ananias, Misael e Azarias, e Daniel, foi levado lá para a Babilônia e foi escolhido para estar diante do rei. E foi pela graça de Deus que Daniel saiu da cova dos leões. Foi pela graça de Deus que Daniel cresceu naquele império e se tornou um esperto governador. Tudo é pela graça de Deus. Ele venceu na Babilônia. E nós temos uma Babilônia para vencer também, irmãos, hoje. A Babilônia aí fora está para a gente vencer ela. E ela está entrando dentro da igreja. Ela está entrando dentro das casas, dos lares. Tem pessoas tirando a vida por causa de jogos eletrônicos. Tem pessoas perdendo tudo que tem, porque o diabo se modernizou. Ah, meu filho está em casa, não sai para a rua. Você sabe o que está vendo? Você sabe o que está compartilhando? Você sabe o que está fazendo lá no seu quarto na internet? Sabe não? Ah, meu filho tem 30 anos de idade, não importa, está dentro debaixo do seu teto. Então ele tem que andar debaixo das regras da casa. Tem gente que está perdendo a graça de Deus por causa disso aqui. Porque tudo que é bom, o diabo tenta distorcer para usar para o mal. Sabe qual a diferença do veneno para o remédio? A dose, só isso. Já viu que muitas pessoas tentam suicídio com remédio controlado? Porque o que mata não é a quantidade, não é a dose, é a quantidade. O que o médico passou para controlar. Se for em grande escala, vai matar. Tem muita gente que está morrendo porque não sabe dosar a internet, não sabe dosar nada, ele não tem tempo para pegar a Bíblia e ler, ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo para estar com a família. Ele não sabe mais o que é brincadeira. As crianças de hoje já não sabem brincar mais. Eu vi uma psicóloga falando, estou chegando no final já, quero falar sobre graça. Ainda sobre graça nós estamos falando. Eu vi uma psicóloga falando, ela falou assim, olha, um dia ela estava debatendo com um monte de psicólogos lá, e ela perguntou e caiu num tema, eu sabia que muitas crianças não sabem nem o que é gesso. Porque não quebra a perna mais, não rala mais. Então, meu filho não joga bola na rua mais. O menino não brinca. Gente, quando eu era pequeno, tem uma vez que eu quebrei a perna, foi essa aqui, para a direita. Gente do céu, quando eu tirei aquilo ali, quando eu fui tirar o gesso, o que tinha de maluco, eu tinha que rapar a perna com faca. Mas por que, pastor? Porque mesmo com gesso eu brincava, com gesso eu ia para a rua, com gesso eu ia fazer arte. Os meninos de hoje não sabem o que é isso, né? Porque a graça de Deus saiu dessas famílias. A graça de Deus é a criança ser criança, brincar, se divertir.
A graça de Deus é um casal, ser um casal, ser amigo do outro, ser parceiro, ser companheiro. A graça de Deus é vocês se amarem, um cuidando do outro. A graça de Deus é você estar na presença de Deus o tempo todo. Eu sou aqui quase 60 anos de casado, quase 60 anos. Se você vê ele cuidando da esposa da agosto, já tem quase 90 anos. Tem mais de 87 por aí. Isso é graça, isso é misericórdia. Amém? Fiquemos em pé e nessa noite busque a graça de Deus na sua vida. Não perca a graça de Deus. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, ó filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Se fortaleça na graça, irmão. Amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por estar na tua presença nessa noite. Vem nesse lugar, Senhor, abençoar o teu povo. Vem derramar a tua graça sobre nós. Vem tirar do nosso meio toda doença, toda enfermidade.